Tenho o prazer de receber o presidente do Instituto Pró-Diversidade, o meu querido amigo Péricles Formigoni. Boa tarde, Péricles. Boa tarde, Fábio. O carro já está vindo sozinho para cá. Eu não coloco nem no GPS, eu coloco o Fábio e ele já te acha. Que bacana, eu fico feliz, eu fico muito feliz, porque você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, pelo trabalho do Instituto Pró-Diversidade, que atende não só São Paulo, mas também atende praticamente o Brasil todo. Sim. E agora está tendo uma parceria com a doutora Luciana Rancura e muitas novidades estão por vir em Bragança Paulista. Não, com certeza a gente vai estar cada vez mais presente aqui, até porque o ar dessa cidade está fazendo muito bem para mim. A gente que vive em São Paulo, que é tão complicada a cidade, com tantos problemas, aqui a gente consegue ter uma qualidade de vida muito melhor, com certeza. É verdade, eu agradeço todos os dias a Deus por estar morando, por estar trabalhando aqui em Bragança Paulista, por estar na TV Altiora. Tenho certeza, fico muito feliz mesmo. Bom, hoje você veio falar sobre a diferença entre opinião e mensagem de ódio, né? Que as pessoas confundem, meu Deus do céu, hoje todo mundo virou crítico de TV, de cinema, todo mundo entende de tudo. Você já percebeu? A pessoa entende até de quanto vai na sua casa de telha, no telhado. As pessoas elas entendem de tudo agora com a internet. Não, e a opinião as pessoas saem dando pra você, nem perguntou nada. A pessoa, mas eu já acho, não, para o que você acha? Peraí, calma, respira. Porque as pessoas vão emitindo a opinião delas e sem argumentação. Porque na argumentação você tem que buscar algum dado, alguma informação, pesquisar o que você está falando. Tem que ter base. Agora, quando você passa a sua opinião, o seu achismo, fica complicado, porque existe uma responsabilidade naquilo que a gente fala. As pessoas falam muito de liberdade de expressão, eu posso falar o que eu quiser. Não é bem assim. A gente está, por exemplo, aqui na TV, a gente não pode falar o que a gente quiser. A gente tem que pensar. Se a gente falar o que quiser, depois... Até porque perde sentido, né? Porque a gente depois se arrepende também do que a gente fala um dia. Às vezes você está de mau humor, você vai falar a sua opinião de mau humor, é diferente do dia que você acordou inspirado. Então, pra gente, com a gente, é injusto também pegar a opinião, às vezes expressar de uma forma que se torna uma mensagem de ódio, que se torna um discurso de ódio. Por exemplo? Por exemplo, a gente estava aqui mesmo no programa hoje mesmo, né? Sim. A gente estava falando dos jovens, da educação. Né? E você comentou que às vezes é bom umas palmadinhas, sim. Vamos dizer assim. Isso é uma opinião. Sim. Né? Tem fundamentos? Claro que tem. Tem e que funciona para mim. Claro. Isso não significa que funciona para quem está em casa, mas para mim funciona. E tem gente que concorda e que discorda. Sim. Maravilhoso. Aqueles que concordam têm argumentos, aqueles que discordam têm argumentos. Só que fazer disso, assim, uma apologia, então vamos espancar uma criança até a morte, senão se ela tirar notas baixas. Não, calma. A gente está falando de uma coisa e não de outra. E as pessoas pegam a opinião de alguém e levam no exagero. Não, a gente não falou nada disso. Mas as pessoas transformam a opinião em discurso de ódio. Transformam a opinião numa mensagem. Então a gente conversou um programa inteiro de 2 horas e a gente pega 2 segundos e transforma num discurso de ódio. E isso acontece muito com a internet. Às vezes uma pessoa manifestou um ponto de vista qualquer sobre determinado assunto, e alguém transforma isso em um discurso depois, como uma apologia, como uma prova de que fulano pensa assim, pensa assado, e não pensa nada, é apenas uma opinião. Sem dúvida. Até na TV acontece isso. Se alguém pegar um trecho da minha opinião aqui e da maneira que vai ser colocada, pode dar a entender que eu defendo a violência. Não. E é o contrário. Eu não defendo a violência, pelo contrário, eu não acredito na violência. Porém, às vezes se faz necessário você falar um pouco mais rígido, você agir de forma mais enérgica. Sim. Né? O que é perfeito. E as pessoas confundem isso. Elas confundem, às vezes, por exemplo, atrás da opinião da pessoa, ter às vezes um discurso escondido, que você também te vê por aí. Às vezes a pessoa chega com uma conversa mansa, falando suave, que não vai acontecer nada com você, quando você vê uma injeção desse tamanho que está escondida ali. E você não percebeu. E o discurso de ódio estava escondido ali. O discurso de ódio, ele estava oculto. Então algumas pessoas emitem opinião na mídia, na internet, e parece uma opinião simples, mas não é. É um discurso de ódio. E isso a gente vê muito, por exemplo, no meio social. Então, por exemplo, às vezes o pessoal fala algumas coisas tipo bandido bom e bandido morto. É um discurso de ódio. Sim, mas é a minha opinião. Não, não é a sua opinião. Porque alguém pode ouvir isso e realmente resolver fazer justiça com as próprias mãos. Às vezes quem profetiza esse tipo de discurso de falar que bandido bom, bandido morto, não quer dizer que vai ter que sair matando as pessoas. Mas uma outra pessoa pega isso e transforma num discurso de ódio. Quando a gente fala, por exemplo, às vezes no programa a gente já criticou a postura até de alguns LGBTs, né, que fazem alguns escândalos e que são desnecessários. Mas falar que o escândalo é desnecessário é diferente de falar que você tem que punir as pessoas ou não deixar elas se expressar. É diferente.
né? E o pessoal transforma isso rapidinho de uma conversa que você está tendo entre amigos para uma briga de rua, assim, um piscar de olhos. Isso volta contra a sociedade. E a gente sabe que hoje em dia existe a lei digital, existe realmente órgãos de defesa, né, voltados para essa parte da tecnologia, e que, sobretudo, as pessoas elas não estão mais impunes. Quando você emite a sua opinião, seja ela de uma maneira doce ou não, na internet, há possibilidades e mecanismos de rastrear de onde saiu esta opinião. A gente tem pessoas que, o Bruno Galhaço, que adotou a filha dele, que é uma menina negra, africana, as pessoas ali fizeram horrores, xingaram aquela preta, aquela não sei o quê, enfim, tudo aquilo, e encontraram quem estava por trás de tudo aquilo. A gente sabe que existe hoje mecanismos de buscar quem é o autor, se não é o autor, de onde partiu aquela agressão, aquela opinião maldita, né? E aí a pessoa vai ser punida. E aí ela esconde dizendo que foi a opinião dela. Mas será que falar, como você falou, aquela preta, isso é uma opinião? Para mim isso é uma ofensa. Ah, mas é a minha opinião. Não, isso é uma ofensa. Quando se fala dos homossexuais, às vezes se profere ofensas disfarçadas de opinião. Ah, mas eu não concordo, eu concordo. Não, mas peraí, você não tem que concordar. Outro dia eu também vi uma situação de um assaltante que faleceu, né? Morreu, em detrimento de estar assaltando, ele levou um tiro da polícia e morreu. E aí o pessoal fala, ah, mas os direitos humanos é só para o bandido. Não, não é só para o bandido, é para todo mundo. Só que o que acontece? Quando morre um ladrão, o pessoal aproveita a mídia e noticia só os direitos humanos a favor do bandido. Ah, mas e o policial? Ué, o policial matou. Ah, mas a pessoa morreu, tá mortinha ali. Se esquece que morreu uma pessoa. Se esquece que aquela pessoa não devia nem ser bandido. Não que ela não era, ela era, mas ela não deveria ser. Ela se tornou um bandido por eventos de vontade dela ou não importa. Se esquece que atrás desse bandido tem uma mãe, um pai, tem filhos, tem uma esposa, tiveram sonhos, né? E aí a pessoa simplesmente julga o bandido como se fosse um pedaço de carne jogada ali no chão, no asfalto. E coloca a opinião da pessoa como sendo bandido bom é bandido morto. Só que se esquece que se a gente fizer essa regra, e quem rouba a TV a cabo? Se a gente fizer essa regra, e a pessoa que cometeu um pequeno furto? E quem rouba a nação? Né? Como é que nós vamos aplicar essas regras? Né? E aí a opinião da pessoa fica perdida nesse meio. Porque a pessoa passa a profetizar uma opinião que até a gente pode concordar que realmente, né? A ideia não é que mate as pessoas, é que ninguém roube. É o contrário, é ameaçado, tipo, que ninguém seja bandido, né? Que ninguém faça nada contra ninguém. Mas na prática, você acaba transformando isso num discurso de ódio. Do tipo, algumas pessoas dizendo, na questão da lei de porte de armas, que vamos ter armas, que vamos matar todo mundo, e isso é um perigo imenso para todos. Mas eu como comunicador e como uma pessoa que também eu tenho que colocar aqui minha opinião, nesse momento, já que você falou tanto de bandido e tudo mais, eu acredito que quem sai pra rua para roubar, para pular o muro da casa dos outros, corre o risco. Ele está realmente correndo risco. Por exemplo, uma pessoa que, não que eu esteja defendendo, quem sou eu para fazer isso? Pelo contrário. Eu brigo inclusive com as pessoas que estão ao meu lado, que faz alguma coisa errada todos os dias, já perdi muitos amigos por conta disso. Porém, quero deixar bem claro aqui, a pessoa que ela sai para roubar a casa dos outros, que ela sai para pegar e fazer saidinha de banco, fazer qualquer coisa, ela sabe que ela pode morrer, né? Diferente de uma pessoa, como você colocou, do que vai pegar e roubar a TV a cabo e tudo mais, isso não vai acontecer, ela será punida dentro da lei. Existe uma diferença que a gente tem que deixar isso claro para o telespectador, porque senão parece que você veio aqui defender. Então, aqui, e eu vou te falar uma coisa, nós vivemos num país, a gente falando com a internet, que a gente está falando com o mundo todo. E infelizmente a maioria das pessoas nem estudaram direito. Hoje, se você der para uma pessoa fazer uma redação, ela não sabe nem começar, não tem nem começo, meio e fim. Mas as grandes faculdades terminam deixando essas pessoas serem aprovadas nos vestibulares, não porque elas são boas, mas porque estão interessadas nisso. Então, eu sei de coisas seríssimas, a gente poderia estender essa tarde e vamos voltar com esse papo, que é bem bacana, viu? Já vai ficar agendado. E é por isso, até pra gente já ir fechando, é que eu joguei esse assunto polêmico e dessa forma, para mostrar como eu estou expressando uma opinião, o Fábio está expressando outra, e você tem que ter a sua opinião. Mas você não pode transformar isso numa imposição.
Do tipo, nós vamos chegar aqui, nunca vamos fechar que tem que matar esse ou aquele, que é um crime maior a esse ou aquele, que a exclusão existe ou não existe, que bandido bom é bandido morto. Mas fazer, por exemplo, do mundo um palco de guerra, como eu tenho visto nas redes sociais, que as pessoas, por causa de uma divergência de opinião, acabam discutindo, brigando, aparando amizades, ofendendo outras pessoas, aí partindo para uma ofensa direta e não mais para uma interpretação. Né? Porque se nós continuarmos a nossa conversa, nós vamos chegar num ponto em comum. Que as pessoas não deveriam cometer crimes e que também as pessoas não deveriam ser mortas. Sim. Porque nós concordamos nisso. Com certeza. E é isso o que falta nas pessoas. Procurar pontos em comum. Quando você emite uma opinião, lembre-se que atrás dessa opinião existem pessoas ouvindo, pessoas avaliando. Existe sentimento. Sim, sentimentos. Existe uma parcialidade, que é a sua opinião. Agora, quando a gente passa para um discurso de ódio, que você começa a dizer tem que matar todo mundo, tem que botar todo mundo na cadeia, começa a complicar. Bacana, olha, Péricles Formigoni, presidente do Instituto Pró-Diversidade, certamente voltará aqui com mais tempo no nosso programa para a gente deixar ainda mais essa tarde aquecida, as pessoas com os nervos à flor da pele, que eu adoro. O telefone do Péricles Formigoni é o 0 operadora 11 971 16 15 38. 0 operadora 11 971 16 15 38. O e-mail é diretoria@prodiversidade.org.br. diretoria@prodiversidade.org.br. prodiversidade.org.br é o site. prodiversidade.org.br é o site. Obrigado por ter vindo, meu amigo. Te espero em breve aqui no nosso programa para a gente deixar ainda mais o telespectador atento e reavaliar a sua conduta, sobretudo o seu ponto de vista ao emitir de maneira pública. Sim, temos que pensar no nosso comportamento e no mundo que nós queremos. Obrigado. E vamos juntos no mundo livre e justo. Com certeza, obrigado. Então,